irmãos e irmãs, estamos vivendo o tempo da preparação para a Páscoa, ajudados pela campanha da fraternidade sobre a vida, dom e compromisso, na disposição de deixar-nos conduzir pelo Espírito, como Cristo no deserto, poderemos vencer as tentações e renovar nossa fidelidade ao Deus vivo e verdadeiro. Iniciemos esta celebração cantando. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão, eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, eu os espero ao Senhor. Quero saudar a todos que estão aqui. Que bom que vieram saudar a TV Evangelizar. E a partir da TV Evangelizar, todas as TVs irmãs, a TV Paranaturismo e todas as TVs irmãs que transmitem essa missa, o sinal de rádio a partir da Rádio Evangelizar para todo o Brasil e pelos aplicativos o mundo inteiro. Vamos cantar, eis o tempo de conversão, é quaresma. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Filhos e filhas, a quarta-feira de cinzas marcou o início da quaresma. E nós celebramos, a partir de então, os respectivos domingos nesse espírito quaresmal. Tempo de conversão, tempo de penitência, tempo de mudança. Portanto, façamos sobre nós o sinal do Cristo Salvador e da Trindade Santa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, que é nosso Pai, de Jesus Cristo, com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 40 dias para uma reflexão mais íntima e uma escuta da palavra de Deus. O Senhor nos coloca num deserto, como colocou a Jesus. O deserto, lugar de silêncio, de introspecção. Quaresma é o Senhor nos colocar neste deserto, nos levar ao essencial da vida. Nesse ato penitencial, vamos lembrar que Deus sempre coloca o homem nos melhores lugares. E o colocou na primeira leitura, no mais belo, lindo e fabuloso jardim, o mais lindo que existiu. Mas o homem ambicioso deixou de olhar as coisas maravilhosas que Deus fez para se deixar seduzir pela voz do egoísmo. Perdão, Senhor, perdão. Se somos privilegiados de termos tantas manifestações da graça e nos deixarmos seduzir pelo mal. Perdão. Se o barulho que vivemos internamente
e externamente, faz com que não escutemos os teus apelos. Mas perdão, Senhor, se a nossa indiferença faz com que não vejamos, não sintamos e não sintamos compaixão dos que estão ao nosso lado. Façamos o nosso primeiro exame de consciência, e seriamente, porque é quaresma. As cinzas ainda sujam as nossas testas. Quem dera se tivesse ainda em nossa alma: estou em penitência. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Toda a igreja cantando: Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai, que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Qual a intenção você coloca? Você que está em casa, acompanhando pela TV, pelo rádio, pelos aplicativos, mas você que está aqui no santuário, conseguiu ter uma intenção nesta quaresma? Algo que você se propõe rezar, eu diria carregar durante toda a quaresma em oração. Coloca diante do Senhor hoje. Rezo na intenção de todos que encomendaram a missa, mas também, citando estes, lembro todos os nossos associados: Zélia Santo Passos, Santo Antônio de Jesus, Bahia; Adail Júnior de Melo, Itapeva, São Paulo; Edneia Lúcia Gardesini Fernandes, de Americana, São Paulo; concedei, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A Palavra de Deus nos aponta o caminho e ajuda a vencer as tentações e produz em nós frutos de conversão,
Ouçamos. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento, e colheu um fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 50, cuja antífona é: piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Todos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Salmodiemos. Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem.
Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes da lei ser dada, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só. Pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos ao Santo Evangelho cantando. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Como um pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor. Estenda a tua mão e cante. A vossa palavra, Vai, povo de Deus, Senhor, canta. é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-a na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: eu te darei tudo isso,
se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, a graça de Deus, com o dom da vida, nos faz entrar mais uma vez neste ciclo maravilhoso, que é entendermos o mistério último da nossa salvação. O Cristo que na sua paixão, morte, ressurreição, nos dá a oportunidade de conversão. Nós cremos que os nossos entes queridos, e a gente quando chega sempre um marco, né? Quaresma, depois vem Advento, a gente sempre começa a perceber que às vezes um companheiro de banco já não está mais, ou alguém da família já foi, mas nós acreditamos exatamente por esse mistério, como o próprio Papa Bento nos alertava, que a festa maior para nós cristãos é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. De todas as festas, mais do que do Natal, é o cume. E é para lá que nós vamos caminhar. É verdade que para muitos o carnaval não terminou. Para muitos, e eu preguei tantas vezes, mas não como algo odioso, não é para colocar um peso, mas que era terça-feira de carnaval, quarta de cinzas. Então, talvez esta missa, a dominical, primeiro domingo, ela funcione como, de alguma forma, depois de arrastões e tantas outras tentativas de segurar o carnaval, fora de época, as pessoas acordem, já é Quaresma. E é um tempo que ninguém é obrigado, mas quem é católico, em consciência é, a se preservar um pouco. Preservar-se pela penitência, pelo jejum, pela oração, a fazer alguns propósitos, porque é um tempo de bênção e de graça. Eu diria que o verbo quaresmar, eu estou muito voltado a usar esse verbo, que quaresma é uma ação de Deus, é um quaresmar, é um purgar. E sempre começa com as cinzas, e é clássico o primeiro domingo, a tentação de Jesus. Todo ano, mudando a versão. Mas hoje, em particular, eu quero refletir com vocês como Deus, Ele pensou diferente. Se você observar, existe muito parecido a primeira leitura e o Evangelho. Só que na primeira leitura, eu dizia, que jardim lindo deve ter sido Éden. Você imagina que as melhores uvas lá estavam, as flores mais lindas e todas estavam lá. Todos os pássaros, na sua perfeição. Se eu fico imaginando Éden, o paraíso perfeito na terra, você imagina que jardim? Que lugar espetacular! Porque tudo que estava lá era antes do pecado.
não tinha nenhum pecado. Então Deus fez o melhor. E quem Ele pôs lá? Adão e Eva. Que presente, meu Deus! Que coisa mais linda que era. Engraçado que você vai dizer, o que eles queriam mais? Comida? Tinham. Bebida? Tinham. Presença de Deus? Tinham. Do bom e do melhor. Você percebe como o ser humano pode ter de tudo do bom e do melhor e não se contentar. Esse paraíso perfeito é um pouco às vezes aquilo que a gente vive. Você tem de tudo, você pode não ter tamanha perfeição, mas nós temos. Mas tem uma serpente, e lembremos, por que serpente? A cobra, que era uma deusa cananeia. E por quê? Porque é serpente, porque ela troca de casca. Então sempre se renovando na maldade, sempre se rejuvenescendo na mentira, sempre trocando a casca, o invólucro, mas o conteúdo é o mesmo, muda a casca. Por isso a serpente, ela consegue seduzir algo perfeito. Quantas vezes nós temos tudo, inclusive a companhia de Deus, que nos acompanha em Jesus Cristo, na Eucaristia, e não estamos satisfeitos. Somos seduzidos pela vaidade, seduzidos pela soberba, seduzidos. E o que é pior da sedução, o que é o pior dessa voz demoníaca, dessa serpente, é que, olha, Deus tinha feito de tudo, volta ao jardim. E com um diálogo, a serpente conseguiu colocar o homem contra Deus. Se ele olhasse para o lado, Adão e Eva vendo as cachoeiras, olhando as parreiras, olhando a riqueza, tudo Deus fez. Mas você percebe? O que a serpente vai? Que ela sabe o nosso ponto fraco. E aqui já vou fechando a primeira leitura. A serpente sabe das nossas vaidades, sabe nos acusar. Evangelho não é jardim. Para o homem, Deus criou o Éden, e para o filho do homem, o deserto. Então não é a dificuldade que faz negar a Deus, é a falta do silêncio, é a falta da admiração, é a falta da introspecção. E no deserto, Jesus se mostra maior. No deserto, que nós somos chamados, eu e você, e meus irmãos, a gente vai por dor ou por amor, o Espírito nos empurra. É só você pedir, Senhor, eu quero quaresmar. O Senhor te empurra. E talvez não seja a mesma tentação que Jesus teve. Jesus foi tentado, Padre? Foi. Literalmente, literalmente. Verdadeiramente, verdadeiramente. Mas venceu. Talvez em mim, em você, as tentações serão diferentes. Então onde o diabo está te tentando hoje? Onde você sente que ele está tirando a tua proximidade com Deus? Onde que ele está te acusando diante de Deus? Às vezes Deus te tirou isso. Se rebela. Deus te tirou fulano, morreu antes, se rebela. Deus está te fazendo sofrer, aproveita a vida.
que você está ganhando com isso? Você fica aí, vai, aproveita mais, a vida está passando. E fica nos pegando no ponto fraco. Será que a primeira coisa não é pedir, Senhor, onde é que está meu ponto fraco que o diabo está se valendo? Onde ele está sendo certeiro? Ele é um anjo. Era bom, se tornou mal. Meus irmãos, isso é quaresmar. Eu e você não ficarmos presos naquilo. Por que eu tenho que fazer penitência? Tem que fazer obrigatoriamente quarta-feira de cinza, sexta-feira santa, mas é muito salutar. Pelo menos aprendi com a minha mãe, na minha casa, mantenho até hoje. Minha irmã está aqui, minha família conhece, sabe. Quarta-feira e sexta-feira não se come carne. Não estou falando para ninguém fazer, mas também não é para substituir por uma mistura mais cara, não. Se abster de alguma coisa é para dizer ao corpo, pelo jejum, que você manda nele. Você não é um ser irracional, onde os sentimentos mandam, a fúria manda, a raiva domina, o orgulho te toma conta. É sim você dizer para o corpo e para a alma: por Deus eu me abstenho, por Deus eu resisto, por Deus eu me freio, por Deus eu me contenho. Só que nós não queremos isso. Desculpe falar, de modo geral o ser humano não está querendo se exercitar mais. Eu diria que talvez quaresmar seria eu e você colocarmos um freio, um cabresto em nós, em algumas coisas, para doer. Estou falando sério. Alguma coisa em nós para nos frear, onde a gente vai dizer, você vai dizer, mas se eu fizer, não fizer, posso dizer como direção espiritual, como direção, algo que vai te fazer bem. Faça uma penitência de alguma coisa. Se uma vez você cair, mas você se freou, você não vai ser julgado por uma vez. Mas nós estamos precisando de pôr disciplina nos nossos desejos. Então, se tem valor o que eu falo em alguma coisa, faça uma penitência. Faça um jejum. Não precisa ser jejum completo, mas ajuda. Proponha um pouco mais de oração. Pelo menos, não vou faltar na missa, já não é de faltar. Mas para quem vive borboleteando, turistando, pelo menos se vai numa igreja, não vou faltar na missa ao domingo. Isso faz um bem imenso. Veja, Jesus ao responder, o diabo tenta com a própria palavra de Deus. Nós católicos, se conhecermos a Bíblia, eu posso usar a Bíblia de uma forma inescrupulosa e justificar todos os atos. O diabo cita a Bíblia, mas de forma distorcida. Então temos que nos debruçar sobre a Bíblia para aprendermos a forma correta. Ali é um quaresmar. Dar tempo para Deus falar. Se nosso Senhor disse, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, então eu preciso me alimentar da palavra de Deus, escrita e falada. Então eu preciso escutar Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo sabia que Jesus era Deus, mas quis desviar Deus do caminho. Olha que audácia. Filhos queridos, isso nos fará pensar com mais atenção nesse lema da campanha da fraternidade, que para mim
um dos mais lindos de todos os anos. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. O lema da campanha da fraternidade desse ano é um apelo à conversão de uma forma, primeiro, ver. A gente não consegue ver. Está todo mundo assustado com o coronavírus porque está chegando aqui. Ver o sofrimento, sentir compaixão. Ninguém consegue sentir a dor do outro, você não consegue, você tenta. Uma mãe que chora a morte de um filho no caixão, você tenta se solidarizar, mas você não consegue sentir a dor. Mesmo a tua dor de dente é tua, ela pode ser para você a pior que tem. A gente tenta se compadecer, mas nem isso se está fazendo. Nem isso se tem esse esforço de se compadecer. Compadecer, de esperar, às vezes, a maturidade do outro. Compadecer-se, de aceitar a fraqueza momentânea do outro. Compadecer-se, de cuidar. Como o Papa dizia, dia 11 de fevereiro, também numa das cartas, realmente parece um idoso falando para os idosos. O Papa dizendo, se você não pode sarar um doente, você deve ao menos cuidar do doente. Cuidar. Ter cuidado com o outro. Cuidado no sentido de zelo. Agora, se nós vivermos no paraíso imaginário, onde eu sou o centro e não consigo ver nem coisas boas e ruins, nós vamos nos tornando pessoas muito vazias. Acredito piamente que quem tem muita coisa por dentro precisa pouca coisa por fora. Quem tem muita coisa boa dentro de si, precisa pouca coisa fora. Do contrário, é verdade. Quem fica juntando muita coisa, é porque o vazio está lá dentro. Convertei-me, Senhor, para a graça. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces e vamos dizer com confiança: convertei-nos e renovai-nos, Senhor, todos. Convertei-nos e renovai-nos, Senhor. Vamos dizer com mais autoridade: convertei-nos e renovai-nos, Senhor. Para que a Igreja, nesta quaresma, nos ajude a buscar com sinceridade a conversão e o perdão dos nossos pecados. Rezemos ao Senhor. Convertei-nos e renovai-nos, Senhor.
para que a campanha da fraternidade desperte em nós a consciência do serviço como dom e compromisso junto ao próximo. Rezemos ao Senhor. Convertei-nos e renovai-nos, Senhor. Para que saibamos resistir com firmeza a todas as tentações, especialmente a ganância, o poder e a vanglória. Rezemos ao Senhor. Convertei-nos e renovai-nos, Senhor. Para que, fiéis aos compromissos do nosso batismo, cumprindo sempre e em tudo a vontade de Deus, produzamos muitos frutos de boas obras. Rezemos ao Senhor. Convertei-nos e renovai-nos, Senhor. Eu quero fazer uma prece, porque no próximo final de semana nós teremos o Retiro Nacional, o 8º Retiro Nacional da Obra Evangelizar, aqui em Curitiba, que este ano começa no sábado às 9h. Eu gostaria de convidar o Brasil inteiro, nessa semana, a fazer uma prece, pelos frutos do retiro, para que os que vierem, os que vão acompanhar pela TV, pelo rádio, pelos aplicativos, possam sentir esse eu e minha casa serviremos ao Senhor. Rezemos ao Senhor. Convertei-nos e renovai-nos, Senhor. Atendei-nos, ó Pai, nós vô-lo pedimos, por teu Filho, no Espírito Santo. Amém. Agradecidos a Deus pelo dom da vida, apresentemos nossas oferendas. Você que está aqui, seja generoso em sua oferta material. E você que nos acompanha pelos meios de comunicação, como fruto deste ofertório, torne-se um associado fiel e participe da ação São José Providenciai, apresentando 3 novos associados. Ligue para 0 Operadora 41 3221 6060, dígito 1, e nos ajude a evangelizar. Cantemos. Gostaria de reforçar, fiquei muito feliz, mesmo em Palmas, eu recebi muitas pessoas que mandaram o nome, não tinham nem o canhotinho, mas sabiam da campanha de São José. Muito obrigado, e que continuem pessoas a preencher, a mandar, porque a ação de São José Abra as Portas da Fé precisa aumentar, inclusive onde o canal é aberto no Brasil inteiro. Ajudemos. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas ofertas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar,
Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, em Cristo, Senhor nosso, jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal. Desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva. Enquanto esperamos a plenitude eterna, com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo, o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo José Antônio Peruzzo, Hamilton Francisco Pedro Fedalto, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, nossa padroeira, São José, seu esposo, providenciai, São Pio de Petreutina, nosso intercessor, e todos os apóstolos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Quaresma é um retiro espiritual. E comece assim esse tempo de Quaresma. Num determinado momento da missa, na primeira oração do dia, a antiga coleta, eu disse qual a intenção que você vai carregar nesta Quaresma. Eu não disse penitência. Isso é por conta de quem quiser. Qual a intenção
que você vai dizer: eu vou carregar esta pessoa, esta causa, essa necessidade de uma pessoa. Deus, eu ofereço o meu ombro para carregar nessa quaresma. Você entendeu? Simão Cirineu ajudou Jesus. Quando chega na Sexta-feira Santa, tá bom, a gente quer ser Simão Cirineu. Minha proposta é: se você tem alguém que está precisando, que você sabe que a pessoa está carregando um peso muito grande, tem coragem, se ofereça. Senhor, eu me ofereço o meu ombro para carregar esta causa, esta pessoa. E às vezes está tão perto de nós, está tão perto de nós. Com fé e confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, paz, unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Aqui neste santuário, os que acompanham pela TV, pelo rádio, pelos aplicativos, que a paz de Jesus, aquele que venceu o tentador, esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Com o vigor do pão da vida que Cristo nos oferece, seremos mais fortes para enfrentar as tentações de cada dia. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação poderá fazer a sua comunhão espiritual com o Deus da vida. Cantemos. Estar em tua presença é o que mais busco e desejo, Senhor. Derramar minha vida, seja no pranto, na prece ou louvor, restaurar minhas forças, vencer os meus medos, fortalecer minha fé, pra longa jornada, em Deus espero um milagre, me aproprio da graça, Senhor.
vida dura, não vou desistir, com fé vou esperar, em Deus espero um milagre. Vamos ficar em pé e fazer a oração. Tomo posse da cura, eu sei que em Deus a minha hora vai chegar. Vamos fazer oração juntos da campanha da fraternidade. Rezemos. Deus nosso Pai, fonte de vida e princípio do bem viver, que criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo como um jardim a ser cultivado com amor. Dai-nos um coração acolhedor para assumir a vida como dom e compromisso. Abri nossos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos mais pobres e marginalizados. Ensinai-nos a sentir a verdadeira compaixão expressa no cuidado fraterno, próprio de quem reconhece no próximo o rosto do vosso Filho. Inspirai-nos palavras e ações para sermos construtores de uma nova sociedade, reconciliada no amor. Dai-nos a graça de vivermos em comunidades eclesiais, missionárias, que compadecidas vejam, se aproximem e cuidem daqueles que sofrem. A exemplo de Maria, a Senhora da Conceição Aparecida, e de Santa Dulce dos pobres, anjo bom do Brasil, por Jesus o Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança, fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai da vossa boca, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos filhos e filhas, quero convidá-los, portanto, a acompanhar ao vivo, nada como estar juntos, mas as inscrições foram abertas e encerradas rapidamente, a procura foi grande, no retiro. Portanto, acompanhe pela TV, Evangelizar, Rádio Evangelizar, os aplicativos, começa no sábado às 9 horas e segue no domingo. Dia 14 de março, eu estarei na Amazônia, no Amazônia Canta Esperança, no Sambódromo em Manaus, com o arcebispo, às 17 horas, e depois um show de evangelização. 19 de março, na festa de São José, na paróquia de São José da Lagoa, no Rio de Janeiro. Dia 19 de abril, venham para Curitiba, e já anuncio, a 7ª Festa da Misericórdia, 19 de abril, aqui no Santuário. E, já é oficial, dia 25 de abril, o 7º Evangelizar é Preciso, Recife. Queridos filhos e filhas, quero lembrar, não deixe de adquirir o devocionário das Santas Chagas, e também tem o livrinho Pílulas de Sabedoria. Vamos ficar em pé enquanto vamos pedir a bênção de Deus, abençoando os que estão aqui, abençoando os que estão em casa. Abençoai, Senhor, o teu povo, derramando graças e bênçãos. Abençoai os que acompanham pelas redes sociais, pelos meios de comunicação. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, pelos méritos das Santas Chagas de Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vão em paz, que Cristo e Nossa Senhora os acompanhem. Graças a Deus. Em Deus Espero um milagre, me aproprio da graça, Senhor.